são todos bem-vindos à casa de Deus. Deus escolheu para você este momento, e antes de abrirmos a palavra de Deus, nós queremos orar. Pai eterno, aqui estamos na tua presença, buscando a tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo, que ao abrirmos a tua palavra, fale o Espírito Santo. Que o Senhor use a minha boca, a minha mente, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada mente, cada coração aqui nesta hora. Que o Senhor nos prepare para a mensagem que a tua palavra vai nos trazer. Uma mensagem que não é minha, mas é tua, vem diretamente da tua palavra. É em nome de Jesus suplicamos que o Senhor opere na mente de cada um que aqui está. Que os milagres aconteçam, que as confissões sejam feitas, que o perdão seja conquistado pelo sangue de Jesus, pois é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, dia 24 de janeiro, terça-feira, eu li a notícia, saiu na mídia, saiu nos jornais internacionais, e lá estava escrito: o relógio do juízo final. Quando eu vi essa notícia da terça-feira passada, eu fiquei pensando, está aí um título para o próximo sermão. Deus me disse, esse é o título para o próximo sermão, Samuel. O relógio do juízo final. Quando eu assisti o noticiário, eu assisti a CNN, e eu vi ali o repórter falando, me pareceu muito estranho, porque é estranho você ouvir dos lábios dos repórteres, que na maioria são muito ateus, muito incrédulos, não seguem uma religião, ouvi-los falando e usando termos que são da Bíblia. Apocalipse falou, nós estamos vivendo um potencial apocalíptico, dizia o repórter. É o relógio do juízo final. Juízo final é um termo bíblico. Ou então Armagedon, outro termo bíblico. As pessoas usam as expressões bíblicas, embora não creiam em Deus, embora não creiam na Bíblia, mas usam expressões bíblicas, assim como os produtores dos filmes de Hollywood, como Guerra nas Estrelas, por exemplo, eles usam toda a temática da Bíblia. Toda a temática do Guerra nas Estrelas é da Bíblia, é o bem e o mal, só que eles não chamam Jesus o bem, e não chamam Satanás o mal, mas quando você ouve, quando você vê, quando você assiste, você percebe que são temas bíblicos. E assim é esse título: o relógio do juízo final. Relógio tem a ver com tempo, contagem de tempo, contagem regressiva de tempo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 13, e vamos ver os versos 11 e o verso 12. Romanos capítulo 13, e o verso 11 e 12. Aqui nós lemos: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque já a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Já é tempo de despertarmos do sono. Que sono? Sono espiritual, sonolência espiritual, mornidão espiritual, mornidão laodiceana, distanciamento de Deus. Queridos, Deus está convocando, Deus está chamando, dizendo, já é tempo de despertarmos deste sono, já não é tempo mais de você dormir,
Você poderia ter dormido antes, mas não agora, porque nós estamos vivendo no tardando o esposo da parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, ali está a parábola das 10 virgens, e ali menciona, tardando o esposo, todas dormiram. Não, você não pode dormir no tardando o esposo, porque já venceu o tempo, já expirou o tempo. Jesus Cristo vai voltar, muito em breve, e não é hora de brincar de ser cristão, não é hora de brincar com pecados que nos picam como serpentes, e que nos anestesiam, e que cauterizam nossa consciência, e que nos afastam de Deus. Não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de ser infiel, não é tempo mais de ter vida dupla, uma vida oculta que ninguém conhece, aquela vida oculta que aparece nas horas escuras. Por isso eu costumo repetir um pensamento que foi Deus que colocou na minha mente já quando eu era bem jovem: caráter é aquilo que você é no escuro. É tempo de despertarmos. Aqui diz, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. E agora o verso 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Queridos, Deus está nos convocando, nos chamando. Eu creio que esta mensagem, eu creio que este texto que eu acabei de ler agora, Deus me deu esse texto ali, assentado ali, ao lado da minha esposa. Deus disse: Samuel, comece o sermão lendo esse texto de Romanos, capítulo 13, verso 11 e verso 12. Obrigado pela luz, porque agora eu estou podendo ler o texto aqui. E agora eu vou ler também o verso 13. Estava escuro, eu ia ler só 2 versos. Agora que vocês me deram a luz, então eu vou ler o verso 13 também. Andemos honestamente. Seja honesto, meu irmão. Honesto no escuro, honesto com a esposa, honesto com o marido, honesto com o empregado. Seja honesto, transparente. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Queridos, é tempo, porque as pedras estão clamando. Quando eu vi pessoas incrédulas, ateias, pessoas que não creem na Bíblia, eles se reuniram como se fosse uma equipe de louvor, só faltou eles cantarem, né? Mas eles estavam assim, ali tinha umas 6 pessoas, todos cientistas atômicos, cientistas nucleares. Foi no ano de 1947 que foi criado este relógio do juízo final. 1947. Só que naquele tempo não chamava muito a atenção, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Em 1947 criaram esse relógio do juízo final, especificamente falando das ameaças da destruição do mundo pelas armas nucleares. Mas agora, no dia 24, eles cobriram o relógio e disseram: nós vamos agora mostrar para vocês o relógio do juízo final. E tiraram aquela cobertura, então apareceu o ponteiro do relógio quase chegando na meia-noite. E então embaixo dizia: 90 segundos para meia-noite. Meia-noite, na mentalidade dos cientistas atômicos, é o fim do mundo. Será que eles creem no fim do mundo?
O fim do mundo para eles é desgraça, é tragédia, é fim, é extinção do ser. Mas, queridos, para você e para mim, cristãos que amamos a Jesus e cremos na Bíblia, fim do mundo é esperança, é libertação, é alegria, é recomeço de um novo céu e de uma nova terra. Vejam como as coisas mudam. Tudo depende da forma como você enxerga. Você pode enxergar o meio copo metade vazio ou quase cheio. Depende da forma como você olha um meio copo de água. Ele está quase cheio ou ele está quase vazio. Você olha de forma positiva ou negativa? O relógio do juízo final é uma visão bem negativa e destrutiva da humanidade, da extinção do ser. Queridos, quando eu vi a repórter brasileira da CNN, ela disse: um importante grupo de cientistas nucleares anunciou, dia 24, que o mundo está mais próximo do que nunca do seu fim. Eu pensei, são pedras clamando, porque eu já fui chamado de alarmistas tantas vezes. Dizem que eu estou marcando datas para a volta de Jesus. Nunca marquei data para a volta de Jesus, mas eu, em cada quase sermão, em quase todos os sermões, eu digo: cedo virá o meu Senhor, cedo virá o meu Senhor. Quem crê, quem pensa, cedo virá o meu Senhor, vive uma forma diferente de vida, vive um estilo de vida do vigiar e orar, de romper com pecados, de confissões, de abandonos, de reconciliação com pessoas cujo relacionamento está rompido. Queridos, quem pensa cedo virá o meu Senhor, prega diferente, vive diferente, come diferente, se veste diferente, trata o empregado diferente. Afinal de contas, você está se preparando para quê? Para o céu. Para o céu. E Jesus Cristo ama os caridosos. Ama os caridosos. Por isso Mateus capítulo 25 diz que quando Jesus voltar, colocará os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu estive preso, e vocês me acolheram, vocês me ajudaram. Deus ama aqueles que são caridosos. É tempo de sermos caridosos, como Jesus era caridoso. Queridos, o repórter dizia assim: o grupo criou um relógio para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalíptico. Um potencial apocalíptico. A lógica é simples. Quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo será também o fim do mundo. Imaginem, uma Globo falando isso, CNN falando, Fox News falando, o mundo inteiro falando. Eu disse, são pedras clamando, enquanto muitos pregadores dos seus púlpitos estão dizendo: não, isso é alarmismo, Jesus não vai voltar tão logo, tão breve. Não, o Papa Francisco está aí? Não, vem mais um, mais dois, mais três, mais quatro. E, queridos, acordemos, porque o mundo está sentindo, está gemendo o seu fim. Eles pressentem que está se aproximando o fim do mundo. Este ano, o grupo dos cientistas notáveis anunciou que estamos a 90 segundos do fim do mundo. 90 segundos do fim do mundo. O mais perto que o relógio do juízo final já chegou desde 1947, quando foi criado. Podemos dizer que eles estão certos? Ou são alarmistas? Por que costumam chamar pastor de alarmista, não chamam um cientista renomado de alarmista? Por quê?
Porque as pessoas creem mais na ciência hoje do que creem na Bíblia. Queridos, enquanto muitos pregadores insistem em chamar de alarmistas aqueles que pregam Daniel e Apocalipse, e dizer que nós estamos ouvindo passos de um Deus que está voltando, nós temos cientistas dizendo: o fim do mundo está chegando. Porém, os pregadores da desgraça, chamados profetas da desgraça, da destruição, hoje estão sendo os cientistas nucleares. Porque antes os profetas da desgraça, nas palavras do Papa Francisco, ele chamava os que pregavam as profecias do fim do mundo como profetas da desgraça. Mas hoje os cientistas estão sendo os profetas da desgraça. Mas nós, os pregadores, não estamos pregando a desgraça. Nós estamos pregando boas novas de salvação. Nós estamos pregando libertação para um mundo que geme, para a humanidade que sofre. E como nós ouvimos aqui o testemunho que foi dado, pessoas estão pensando em morrer, pessoas estão pedindo para morrer, pessoas estão planejando suicídio. As pessoas não aguentam mais o sofrimento. E às vezes a pessoa está sentada ao seu lado, você conversa com esta pessoa cada dia, e você não sabe que na mente dela, todos os dias, ela está pensando em colocar fim na vida. Queridos, o mundo sofre, e nós queremos o fim para este sofrimento, mas não é um fim atômico, é o fim que virá com a volta de Jesus, a segunda vinda bendita e gloriosa de Jesus, trazendo salvação debaixo das suas asas. Amém. O sol da nossa justiça brilhará, trazendo salvação debaixo das suas asas, e nos arrebatará para o céu, para aquele céu prometido em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, o novo céu, a nova terra, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, nem separações, nem divórcios, nem traições. Essa é a nossa esperança. Infelizmente, os cientistas atômicos não têm esta esperança. Então eles enxergam o fim do mundo, 90 segundos para o juízo final. Para eles, juízo final é o fim do mundo. No dia 13 de novembro de 2022, o Papa Francisco, no Dia Mundial dos Pobres, ele fez uma preleção, fez um sermão, e nesse dia 13 de novembro de 2022, o Papa Francisco disse: não dê ouvidos aos profetas da desgraça, mas acendam as velas da esperança. Quando ele fala profetas da desgraça, não está falando dos cientistas, está falando dos pregadores, que pregam Daniel e Apocalipse. Papa Francisco disse: ignore os profetas da desgraça. Mas um mês depois, ou seja, isso foi no dia 13 de novembro de 2022, mas em dezembro de 2022, dia 13 de dezembro de 2022, o mesmo Papa Francisco falou o seguinte: alerto um terrível fim para a humanidade, vejo maiores presságios de destruição no mundo. O mesmo Papa mudou o conceito dele, resolveu falar de acordo com os cientistas atômicos. Queridos, o anúncio do relógio do juízo final de 2023, na terça-feira passada, pode alertar para uma guerra nuclear. Mas o mundo não vai acabar com uma guerra nuclear. Por mais assustadora que seja a ameaça de uma guerra nuclear, porque uma guerra nuclear ninguém ganha, meu irmão. Se houver uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, quem vai ganhar? Ninguém vai ganhar. Todo mundo vai ser destruído. Guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia provocaria 5 bilhões de morte, que morreriam de fome, diz o estudo. Isso nós tiramos de um jornal. Os cientistas atômicos não creem na Bíblia, mas eles usam os termos, a terminologia bíblica.
Essa é uma mensagem bíblica com a qual nós estamos bem familiarizados, queridos. Mas enquanto eles colocam o foco no negativo, na destruição, nós colocamos o foco na segunda vinda de Jesus, na libertação, no arrebatamento para o céu. É um fim esperançoso, implantando o novo céu e a nova terra. Em que os cientistas estão errados? E em que eles estão certos? Vamos falar no que eles estão certos primeiro. Em que os cientistas estão certos? Eles estão certos porque creem no juízo final. E o juízo final existe. Só que não é da forma como eles creem. O que mais eles estão acertando? Eles acreditam no fim do mundo. E eles acreditam que o fim está muito próximo. Bem mais próximo que a maioria imagina. E por que eles estão enganados? Estão enganados porque o juízo final não será uma guerra nuclear. Será a volta de Jesus. O juízo final é a volta de Jesus. O juízo final, queridos, já começou em 1844. Não é um juízo por vir, é um juízo que já começou, segundo a profecia de Daniel 8,14, dos 2.300 anos. Esta profecia começou em 1844, o juízo final. Estão sendo julgados os mortos, desde 1844. E o juízo dos vivos vai começar tão logo o domingo verde da encíclica papal Laudato Si seja aprovado no mundo. O domingo como dia santificado e obrigatório. Quando isso for aprovado pelos Estados Unidos, vai se espalhar pelo mundo todo. E então inicia o juízo dos vivos. Porque o juízo dos mortos já começou em 1844. Então, queridos, nós temos uma noção bíblica do juízo final. Juízo dos mortos e juízo dos vivos. Você pertence à geração dos vivos. E você vai fazer parte do juízo dos vivos. E você tem que receber o selo do Deus vivo na testa. E não receber o sinal da besta. Não receber o sinal da besta na mão ou na testa. É o sinal da besta e é o selo do Deus vivo. Uns sendo selados para a vida eterna, outros para o fogo, para o lago de fogo e enxofre. Queridos, eles estão errados quando eles pensam que a meia-noite no relógio é o fim do mundo, quando na Bíblia a meia-noite é a chegada do esposo. Você se lembra da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25? A meia-noite, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Vamos ver aqui a parábola que Jesus contou das 10 virgens. Capítulo 25. Vamos ver o verso 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram para o encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As 10 virgens representam o quê? A igreja de Deus. Esta igreja aqui. Qualquer comunidade de crentes está aqui representada nas 10 virgens. Aqui nós temos pessoas sinceras, que não estão vivendo em pecados conscientes, voluntários, e que não estão dizendo tarde virá o meu Senhor. Nós temos pessoas sinceras aqui dentro, e nós temos pessoas que Deus trouxe para cá hoje de manhã para ouvirem esta mensagem, porque está na hora de parar de brincar de religião. Está na hora de parar de brincar de religião. Você tem que assumir uma posição na sua vida, ser cristão e se preparar para o céu, ou abandonar Jesus e cair no mundo e curtir a vida, porque não vai ganhar o céu mesmo. Tem que cair na real. Há pessoas que não vão desfrutar os prazeres carnais do mundo e também não vão desfrutar a vida eterna com Jesus, porque nunca tomaram uma decisão. Ou eu me uno com Jesus, ou eu me uno com quem? Com os satanistas. Os satanistas enriquecem. Os satanistas controlam o mundo.
Para os satanistas não falta dinheiro. Não falta dinheiro, não falta poder, não falta status. Só não tem o céu. Não tem a vida eterna. E não tem paz de consciência também. Mas o resto eles têm tudo na terra. Mas eles assumiram um lado, ao lado de Satanás, e adoram o Deus de chifres. Mas milhares e milhares de cristãos que não querem adorar o Deus de chifres, que não querem se declarar satanistas, mas também não se declaram ao lado de Jesus. E Jesus disse: aquele que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não podemos ser meio cristãos, queridos. Não podemos ter um pecado não confessado. Um pecado não confessado me tira do céu. Quantos? Um. Por que continuar com um pecado não confessado, se não custa nada confessar? É só pedir misericórdia e clamar pelo sangue de Jesus Cristo e pedir perdão, e você será perdoado. Você está salvo em Jesus. Por que continuarmos com os nossos pecados não confessados? Com a nossa infidelidade, com a nossa desonestidade, com a nossa vida oculta. Decida se você quer o céu a qualquer custo, ou você quer essa terra e os prazeres que a terra, porque existem muitos prazeres carnais. Seria um engano você pensar que não existem prazeres carnais. Existem sim, os prazeres da promiscuidade, os prazeres das drogas, os prazeres do poder, do status. Mas, queridos, nós precisamos tomar uma decisão. Por isso a Bíblia diz que a igreja de Deus está dividida em 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Loucas por quê? Porque não assumem, não definem o que querem. Ou você abraça Jesus com os 2 braços, ou você larga Jesus. Por que continuar nesse vacilo que lhe custa a vida? E o verso 3, capítulo 25 de Mateus, verso 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o quê? Azeite. Existe um grupo na igreja que busca o azeite todos os dias, todas as madrugadas. Um grupo que acorda antes que todos acordam. Mães e pais que acordam antes dos filhos e se lançam de joelhos e clamam. Os joelhos têm calo. Você pode perceber quando a pessoa é de oração, porque o joelho mostra. Não é joelho calejado de limpar rodapé, não, queridos. É joelho calejado de oração, de tempo que você passa aos pés de Jesus, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando a salvação da esposa, dos filhos, consagrando a família para Jesus. Existe sim na igreja de Deus um grupo que busca o azeite do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo nas suas lâmpadas. Mas existem outros que deitam com a televisão ligada e já acordam com um fone de ouvido, não é? E a vida para eles é uma roda gigante, não para. Eles não querem parar. Eles detestam o silêncio, porque o silêncio os assusta, porque o silêncio convida a meditação. O silêncio convida para o Espírito Santo falar, e as pessoas não param. Quando entram em casa, a primeira coisa que fazem, já ligam a televisão, colocam algum barulho, porque eles têm medo do silêncio. Mas a paz que você procura está no silêncio que você nunca faz. A paz que você procura está no silêncio que você nunca faz. Mas todos estão na igreja. As prudentes e as loucas, todos estão na igreja. E a Bíblia diz, verso 4 agora, capítulo 25 de Mateus, verso 4:
As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, Jesus vai voltar exatamente no ano, no mês, na hora que todos estão pensando? Não. Aqui diz, ele vai tardar. É uma tardança planejada e já anunciada. A pessoa responsável, quando vai tardar, se ele está com uma reunião marcada para as 10 da manhã e ele vai chegar às 10h15, ele liga, ele diz: escuta, eu estou ligando, porque eu tenho um compromisso com você aí às 10, mas aconteceu um acidente, aconteceu algo assim, eu vou me atrasar 10 minutos ou 15 minutos. É uma tardança já anunciada, de pessoas responsáveis. Por isso Deus é responsável, está dizendo que Jesus vai o quê? Tardar, vai ter uma tardança, mas não é para você ficar dormindo nessa tardança, é para você ficar orando e vigiando. Tardando o esposo, todas tosquenejaram. As que tinham o azeite e as que não tinham o azeite, todas tosquenejaram. Será que nós não estamos vivendo num período em que a igreja como um todo está dormindo? Esses dias alguém me escreveu perguntando: pastor, se todas as 10 tosquenejaram, adormeceram, então quem é que deu o clamor da meia-noite? Quem é que proclamou, anunciou o clamor da meia-noite? Eis aí vem o esposo. Se todas estavam dormindo. Você já parou para pensar quem é que não dorme? Existe um grupo chamado 144 mil, lá de Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Os 144 mil, eles não dormem, meu irmão. Espiritualmente não dormem. E eles estão buscando o batismo do Espírito Santo cada dia. Eles não querem somente ser guiados pelo Espírito Santo. Eles não querem somente nascer do Espírito Santo. Eles querem o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é mais do que nascer do Espírito. O batismo do Espírito Santo é mais do que ser guiado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é se tornar possessão do Espírito. Como existe possessão maligna, e você vê pessoas endemoniadas, possessas pelo maligno, existem pessoas possessas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se apossa da mente, da boca, e fala. Queridos, os 144 mil, eles buscam o batismo do Espírito Santo. Eles não querem saber quão perto do pecado podem viver sem pecar. Curtir o máximo que eu puder, mas sem pecar. Não. Os 144 mil, eles perguntam: o que queres que eu faça, Senhor? Eles não são como Ló, que escolheu viver perto de Sodoma. Eles são como Abraão, que quiseram distância de Sodoma. Quem escolhe viver próximo do pecado, até onde eu posso ir, vai pecar. Não é até onde eu posso ir. A pergunta certa é: o que queres que eu faça, Senhor? Eis-me aqui, usa-me, usa-me, coloque-me o mais distante possível do pecado. Queridos, Mateus 25 e o verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Esse aqui é outro meia-noite, irmãos. Existe o meia-noite do relógio do juízo final, que os cientistas atômicos estão mostrando a destruição do mundo, 90 segundos para o juízo final, para o fim da existência humana. Mas existe uma outra meia-noite, que é o clamor da meia-noite. Aí vem o esposo. Este é o nosso clamor, é o clamor da meia-noite. Aí vem Jesus Cristo. As pregações precisam ser inflamadas pelo Espírito Santo para falarem desse Cristo que está voltando. Cedo virá o meu Senhor. Meus queridos, nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas é só o dia e a hora que nós não sabemos. O tempo da volta de Jesus é este, já chegou.
6.000 anos de pecado já se passaram. E o 7º milênio é com Jesus no céu, Apocalipse 20. O 7º milênio de Apocalipse 20 é Jesus com a sua igreja no céu. E 6.000 anos se passaram, 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo. Já passaram-se 6.000 anos. É hora de Jesus voltar. E você não tire os olhos do céu e clame: ora vem, Senhor Jesus. Batiza-me com o Espírito Santo. Capítulo 25 de Mateus. E agora o verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Jesus volta e leva para o céu os que estão cheios do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo. E as outras, quando voltaram, viram que a porta estava fechada. Que porta é essa? A porta da graça. Ou você é batizado pelo Espírito Santo antes do fechamento da porta da graça, ou você nunca vai ser batizado pelo Espírito Santo, e não vai para o céu também. O batismo do Espírito Santo é uma questão de hoje, mas o Espírito Santo não pode ser derramado sobre pessoas que ainda têm pecados não confessados, ainda têm relacionamentos que precisam ser refeitos. Eu não gosto da pessoa. Não gosta? Fala isso na oração. Não fale para mim que você não gosta da pessoa. Fale na oração. Se você na oração, você fala: eu não gosto do fulano, não gosto do ciclano, pode falar à vontade, porque você está orando, você está falando com Deus. E na oração com Deus, você fala tudo o que tem vontade de falar. E eu dou uma certeza para você: depois que você repetir 5 ou 10 ou não sei quantas vezes, eu não gosto dessa pessoa, tenho mágoas dela, você vai perceber que miraculosamente eu tenho mágoas. Não, Senhor, já não sinto mais nada. Eu não tenho mais sentimentos negativos com relação a esta pessoa. Quando eu falo o nome desta pessoa, já não me causa nenhum estresse. Deus muda os seus sentimentos quando você ora pela pessoa que o traiu, que foi desleal com você. Colóquio. Esta semana, visitando alguém, ela disse: eu não tenho relacionamento com fulana, com ciclano. Coloque o nome na oração. Mas como? Coloque o nome na oração. Se você colocar o nome dessas pessoas na sua oração, está tudo bem, porque é Deus que vai mudar os sentimentos que você tem no coração. Mas não deixe de colocar o nome na oração, mesmo que seja para falar que essa pessoa é safada, que esta pessoa é mentirosa, que esta pessoa... Fala isso na sua oração, mas pede pela misericórdia de Deus sobre você e sobre esta pessoa também. Peça a misericórdia de Deus para você e para esta pessoa também, e deixe nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer um milagre. Queridos, quando aquelas loucas sem azeite, sem Espírito Santo, retornaram, depois que a porta da graça já estava fechada, o que é que aconteceu? Capítulo 25 de Mateus, e o verso 11. E depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas não eram membros da igreja? Não eram pessoas batizadas? Sim. Mas como Jesus diz: eu não vos conheço? Jesus não conhece pessoas que tomam a decisão de viver uma vida no pecado. Ele está disposto a te libertar do pecado. Agora, se você quer viver no pecado, Ele não pode fazer nada por você, a menos que você diga: Senhor, eu estou vivendo no pecado, mas eu quero deixar o pecado, eu quero romper. Então você está falando com a pessoa certa, é com Jesus mesmo. Eu vou gerar em você uma antipatia com este pecado, uma repulsa a este pecado.
eu vou gerar em você um sentimento ruim que você vai se sentir mal com esse pecado. É o Espírito Santo que gera isso em você. Meu querido irmão, Jesus Cristo tem uma meia-noite para este mundo, mas não é a meia-noite dos cientistas atômicos, é a meia-noite da vinda gloriosa de Jesus Cristo para libertar a sua igreja. E Ele quer arrebatar a sua igreja para uma grande festa, e você não pode perder essa festa, meu irmão. Eu quero convidar você para ler comigo agora Apocalipse 19. Veja a festa que Deus está preparando para você, Apocalipse 19 e o verso 7. Aqui nós lemos: regozijemo-nos, alegremo-nos. Você é um cristão triste, cabisbaixo, frustrado, mente de perdedor, não posso, não consigo, desisto? Queridos, Jesus quer dar uma mente de vencedor para você. Por isso diz aqui que o povo de Deus se regozija. Regozijemo-nos, alegremo-nos. E o que mais? Demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Quando fala à meia-noite, ouviu-se um clamor dizendo: eis aí vem o esposo. É o esposo voltando para buscar a sua igreja, para levá-la para as bodas do Cordeiro. Queridos, aqui diz: porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Você é a esposa de Jesus. Jesus é o noivo, e Ele quer nos vestir com as vestimentas brancas da justiça dEle. Diz aqui o verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Ele arranca as vestes de justiça própria, que eu tento ter, você... Deus arranca as vestes de justiça própria, assim como arrancou os ventais de folhas de figueira de Adão e Eva e cobriu-os com a pele de um cordeiro. Jesus Cristo quer cobrir você com a pele do cordeiro, a justiça de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E foi-lhe dado que se vestisse do linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E o verso 9: e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Quem são os bem-aventurados? Os chamados. E quem está sendo chamado? Você. Todos estão sendo chamados. Você decide aceitar as vestimentas brancas da justiça de Cristo para ir para o céu quando Ele voltar do céu, quando Ele descer do céu. Você decide aceitar o convite. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, eu quero deixar com você hoje esse convite. Convite para as bodas do Cordeiro. A meia-noite do mundo é de desgraça, de destruição, fim do mundo. A meia-noite bíblica é o clamor: eis aí vem o esposo. Ele nos veste com a sua justiça e nos arrebata para o céu. Queridos, o meu apelo é que você aceite o convite de Jesus Cristo para as bodas do Cordeiro. Quem quer aceitar? Levantando a sua mão para que o céu veja, para que Jesus Cristo veja, para que os anjos anotem e registrem a sua decisão no livro das memórias, lá no céu. Aleluia, aleluia. Fique com a mão levantada. Não tenha pressa de baixar a mão. Fique com a mão levantada enquanto eu oro por você e por mim. Pai Santo, Deus da misericórdia, cujas misericórdias são novas cada manhã, o Senhor está vendo as mãos levantadas, Pai. Todas as nossas mãos são mãos frágeis, fracas. A gente não consegue nem ficar muito tempo com a mão levantada, mas o Senhor sabe do nosso desejo de abraçar a Jesus com as duas mãos, com os dois braços, de nos comprometermos com Jesus Cristo de corpo inteiro, de confessarmos os nossos pecados. Pai eterno, cobre-nos com a justiça de Cristo, registra nossa decisão no livro da vida do Cordeiro, e que Jesus Cristo muito em breve volte, e que possa falar para cada um que aqui está, com a sua mão levantada:
Venham benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus que clamamos. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus te abençoe.